paz do Senhor Jesus a toda a audiência do programa Missões Heróis da Fé. Hoje, quinta-feira, com cara de segunda-feira. Esse feriado no meio da semana nos prega uma peça, né? Uma segunda falsa. É, uma segunda falsa lá fora, um sol maravilhoso e os nossos corações aquecidos de amor pelas almas, obra missionária. Já é a última hora, estamos vendo aí os acontecimentos, cumprimento da palavra de Deus. E programa que é órgão de divulgação da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, fazendo missões no Brasil, no mundo, há quase 31 anos. Pastor Humberto Schmidt Vieira, presidente da AME Heróis da Fé, em viagem para Portugal. Diretor para programas, pastor Paulo Roberto dos Santos, ele que está ali em recesso um pouquinho, né? Porque ele teve dias intensos. Ontem ainda ministrou no culto, né? Foi uma bênção de Deus, muitas curas. Glória a Jesus. E nesta tarde abençoada, continua conosco o pastor Carlos Alberto, e ele que é também, entre tantos cargos que ele exerce, né, tantos nomes, ele é professor da Escola de Missões Heróis da Fé, pastor ali da área Cachoeirinha, é professor de vários cursos aí, né, pastor? Eu sou um ajudante aí no Conselho de Ensino, né? Departamento de Ensino. Sempre glória. Quando me convocam, né? Eu estou aí para ajudar. Atualmente estamos dando curso de ética ali na área Gravataí. O senhor sabe quem vai ser o segundas-feira. professor aí no sábado e no domingo? Aqui eu não sei ainda. Eu estou no curso lá que nós estamos fazendo às segundas-feiras, lá em Gravataí, curso de ética. E eu me vim bem feliz, peguei minha Bíblia segunda passada, me vim para a igreja, quero fazer o curso de ética. Cheguei aqui tudo deserto, digo, mas o que aconteceu, né? É na área Gravataí. Era lá em Gravataí, me deu uma tristeza, né? É na Porque área seria Gravataí. tão bom se a gente estivesse aqui também à noite, esse E noturno. lá nós né? temos, assim, olha, bem mais de 100 pessoas, eu penso. Sim, porque é mais fácil, né, pastor? região ali. A gente fazer ali três períodos da noite, né? Sim. Do que ficar sábado e domingo. É que Não existem é muitos tempo irmãos perdido, também né? que trabalham no sábado, alguns trabalham no domingo, Sim. né? Eu conversando com o pastor James, consegui com ele que a gente pudesse fazer esse tipo de horário, né? Está muito bom. Foi maravilhoso. Pena que não foi aqui na sede, né? Que também ia ser bênção. Mas glória a Deus. Nunca é tempo também perdido a gente ficar sábado e domingo ali aprendendo. Sempre é válido, Com né? certeza. E cada vez que a gente faz esses cursos, sempre Deus tem algo novo. O professor que está ali ministrando recebe de Deus algo novo para passar para a Sempre tem igreja. algo Então. novo. Eu venho ajudando nesse curso já há muitos anos e realmente sempre tem algo novo. A palavra de Deus se renova a cada dia, né? É incrível isso. A palavra de Deus, ela se renova. Paz, irmã Tainê. Cadê a Tainê? Pois é. Agora eu tô aproveitando. Não, nada disso. Tainê acho que esgotou todos os argumentos no programa anterior, né? Ah, pois é, né? Olha só, Ivaneide, estamos com 37 pontos conectados apenas. Estávamos com quase 90 agora no... Que é isso? Onde foi o povo? Cadê? Misericórdia, Foi, povo. voltem pra cá. Missionário Gabriel Cáceres, ele que é lá do Paraguai, né? Caguaçu. E também está transmitindo essa programação lá para nossos Glória a Deus. irmãos. Que Deus bendiga a todos. E vão aí deixando o like, deixando a mensagem, compartilhando. Meus irmãos, aonde você não pode ir, o programa Missões Heróis da Fé, ele vai Glória a anunciando Jesus, falando das coisas boas. E o pastor Carlos Alberto perguntou, o que nós vamos falar? Eu digo, pastor, o assunto que estava sendo abordado no primeiro programa foi tão maravilhoso, falando sobre o Espírito Santo. Eu digo, Atos 1:8, pastor, olha... Atos 1:8, o que diz? Diz, mas recebereis o poder, em algumas traduções a virtude, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Maravilha. Pastor, o que seria os confins da terra? Bom,
O termo confins da terra, vamos supor, se você está numa ponta da terra, seria a outra ponta, né? É toda a terra, É como do Iapoque ao Chuí, para quem é gaúcho, em relação sabe, para quem é brasileiro, sabe. ao Brasil, sim, né? E em todas as partes, né? Basicamente, era ir em todos os lugares, né? Porque eu achei muito interessante quando nós estivemos na Bolívia, o senhor também teve com um pezinho quase lá, né? Eu estive lá em Santa Cruz de la Serra, sim. Então, ali a gente andou naquelas montanhas, e montanhas, assim, que a gente chegava, e disse, bom, aqui é a última, né? Parece o fim do mundo, na Parece verdade, o fim do mundo. Então, me vinha o coração, digo, bom, aqui deve ser os confins da terra ao qual Paulo se referia, né? Sim. Eram os confins da terra. Porém, a gente andava mais um pouco. Tinha mais outras, com certeza, outras comunidades, outros vilarejos, e aí a gente tinha que seguir andando, até nós chegarmos ao lugar destinado que nós iríamos, que era agora não fugiu o nome, Choramãe. Mais além. Mais além. Então, isso aí me chamou bastante atenção, né? E a gente olhando para a palavra de Deus, que é para nós irmos até os confins da terra. Então, é onde nós pudermos ir avançando, exatamente, cada um cumprindo o seu papel, né? A igreja, com certeza, na face da terra. Porque quando Jesus fala de igreja, ele não está falando de ministério de restauração, não está falando de... Mas sim a igreja dele, a noiva, né? Hoje, no caso, podemos dizer o cristão, aquele que obedece. Sim, né? Exatamente. Você sabe, Ivaneide, que eu sou oriundo de uma família que alguém foi até lá. Né? Eu nasci bem no centro do estado do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Acudo. Né? Eu digo assim, Acudo. Porque é coisa do italiano, alemão. Alemão, né? Alemão, é. E lá era um mato, era simplesmente um mato. Alguém que conhece aquela cidade sabe que é só cerros e alguém foi lá. A história do evangelho da minha cidade é a história do meu avô. Quem era o meu avô? Era um camarada que andava pelado lá, nu, índio. Ele e a avó andavam nu até os 19 anos. Né? E herdaram lá uma terra lá dos alemães lá que fundaram a cidade, que então domesticaram o vô. O vô ficou com aquela terra após a morte do proprietário, né? E apareceu um camarada lá com um megafone na época, tocando gaita e pregando o evangelho para as árvores lá nas terras do vovô. Era um confim da terra. Confins da terra. Aí o vovô chamou lá o delegado, que era um só, e o brigadiano, que era um só, a polícia, né? Foram lá, então, tiraram aquele intruso lá que estava nas terras do vovô, né? Só que, ao chegar perto, o vô foi tocado pelo Espírito de Deus. Que coisa tremenda. Isso que o vovô não sabia falar português, e o camarada estava pregando em português. O vovô falava só alemão e guarani, que era a língua nativa dele, como índio, né? E o alemão, por causa que ele foi domesticado pelos alemães ali. Né? E o vovô aceitou Jesus, dali surgiu o evangelho na minha cidade. Hoje nós somos mais de 100 crentes na minha família, mais de 100 pessoas crentes na família. Coisa extraordinária. Ou seja, o seu pai foi um missionário ali na região. Recebeu a palavra e foi... O meu avô que recebeu a palavra. O seu avô. O vovô recebeu a palavra. Papai naquela época tinha 6 anos de idade, né? Papai tem 89 agora, então nós temos 82 anos de envolvimento com o evangelho, né? Mas tudo começou porque um camarada olhou um morro e pensou, deve ter alguém morando nesse morro aí, subiu em cima do morro com o megafone, tocando a gaita e falando do amor de Deus no megafone. O som foi lá embaixo, onde era a casa do vovô, a bela casa que o vovô tinha, onde nós nascemos, né, que era uma casa de leiva, com piso de chão e tapada de capim, né, onde eu nasci. Né, e aconteceu tudo isso aí. O vovô foi o primeiro crente na nossa cidade. Pós-conversão, então, o vovô saiu a pregar ali para as pessoas. O vovô sabia falar pouco português. Ele dizia, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Ele não sabia dizer. No primeiro batismo, só da minha família foram 62 membros. Só da minha família. Claro, com uma família numerosa, né? Quem tinha menos filhos, tinha 16 filhos. Família de índio sabe como é que é, né? Fazem filho assim. Sim. Né? Então, mais um camarada que entendeu essa mensagem. Com o fim da terra, ou seja,
Parece que aqui o mundo acabou. Que nem aqueles lugares que a gente viu na Bolívia, né? Exatamente. Chegando naqueles despenhadeiros lá de 3 mil metros. Bom, aqui não tem mais ninguém. Mas de repente lá embaixo lá tem um bugre lá, né? Exatamente, tem uma alma, né? Uma alma. Foi isso que aconteceu na minha cidade, da qual eu sou oriundo de todo esse trabalho aí. Sou grato sempre a esse tipo de atitude, sempre eu gosto de investir na missão como pastor, eu convoco a igreja para investir, por quê? Porque essa mensagem ela tem que ser aplicada no dia a dia ainda. Não, que coisa extraordinária, quando o senhor falou isso, eu não tinha conhecimento. Uma pessoa, ele chega com um megafone e uma gaita, assim, que nem isso, para as árvores, né? Para as árvores. Mas dali, alguém foi alcançado para o evangelho. Com certeza. Mas ele foi numa direção do Espírito Santo. Sim, ele era de uma outra cidade, né, que o evangelho já estava estabelecido, e ele veio caminhando por cima dos morros e parou, e lá embaixo ele viu a casinha do vô. Né? Mas o vô era dono daquele morro. Sim. E aí ele começou a pregar. E o vô subiu, então, para tirá-lo dali, né? Que era um intruso. E ali surgiu toda a situação. Para você ter ideia, hoje na nossa casa, quando eu digo nossa casa, é a minha família, né? Sim. Nós somos 12 pastores. 12 pastores e mais de 100 crentes. Crente pentecostal. Aleluia, né? que coisa maravilhosa. Porque, como eu ensino no curso de missão, porque o maluco subiu no morro para pregar para as árvores. E deu frutos. E deu fruto. Daniel Berg e Gurna Vingre, estive lá em Belém do Pará e fui no museu lá onde conta a história. Eles também não sabiam falar, né, pastor? Não. Eles aprenderam o básico do básico, comunicar. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Que Santo. foi a mensagem pentecostal durante muitos anos, né? Sim. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Era isso aí. Mas não era um Jesus, Jesus salva, cura. Não, era um Jesus salva, cura e batiza Sim. com o Espírito Santo com autoridade, né? Claro, com convicção. Isso. A grande questão, por exemplo, eu sou um teólogo, eu vivo estudando a Bíblia, eu tenho centenas de livros em casa, enfim, né? Sim. Mas se tudo isso que eu sei, eu não pregar isso com convicção, parecerá uma mentira. Exato. Exatamente. Parecerá uma mentira. Enquanto que alguém que sabe bem pouquinho, mas se tem convicção e prega isso com garra, ensina com garra, com comprometimento, é uma verdade. É uma verdade. Ontem eu estava na minha congregação pregando e chorando sobre isso. Eu disse, nós temos que defender a palavra, nós temos que sangrar pela palavra, nós temos que até morrer por causa da palavra. Exato. Nós temos que ter convicção. Me dirigi à juventude, posteriormente em áudio, eu disse, eu uso palavras fortes, porque eu não quero ficar velho, eu não quero chegar aos 85 anos e estar combalido da saúde, ser carregado para ir na igreja e me sentar e ver alguém pregar sem comprometimento. Meu Deus. É muito forte isso, né, pastor? Tem uma irmã que... A irmã Lúcia Reus colocou aqui no chat qual é a cidade do pastor Carlos Alberto. Ela está perguntando. Acudo. Vamos traduzir aqui. Agudo, cidade de Agudo, no interior do Rio Grande do Sul. Agudo é por causa do alemão. Agudo é por causa dos Teutbrüder, os irmãos alemão. Aí já veio também a resposta porque que o senhor entende alemão, fala um pouco de alemão, né? Eu costumo dizer que quando eu era menino, né? Claro, nós falávamos alemão até os 7 anos, quando eu saí de lá, né? Eu até achava que eu era alemão. Todo mundo falava alemão, nós também. Eu pensava, eu devo ser alemão também, né? E aí eu fui esperando branquear, clarear, né? Ficar com os olhos verdes ou azuis, não aconteceu. Aí eu se conformou. Tive a certeza que eu não era e não sou alemão, né? Pelo menos o sangue, né, pastor? Mas Sim. o coração. Que coisa tremenda. Pastor, mas voltando então para a convicção. Convicção, comprometimento. Exatamente. O senhor aí já deu aula, lembra para quantas turmas da Escola de Missões? Irmã Vanese, eu fui aluno da 2ª turma. E já foi meio aluno, professor, então. Eu acho que a senhora foi da primeira. Eu fui da primeira. E eu fui da 2ª. Eu me lembro quando eu entrei, a senhora estava pela Bolívia por lá, Sim, né? Aí depois eu terminei e na 3ª eu já era professor. Né? Então, já e dali, agora não sei quantos nós estamos. Então o senhor aí... 45. 45 turmas aí, o senhor... Que eu tenho
privilégio de poder participar. E quantos alunos já passaram ali pelo curso, né? E aí alguém pode estar se perguntando, mas e como é que tem falta de missionário no campo? Como é que hoje existe um grito muito forte do campo missionário Índia clamando, né, para que envie missionários na África, para que se envie missionários? Sim, existe uma necessidade, vamos dizer assim, né? Só que hoje em dia muita gente olha para o missionário e fica com medo do sofrer do missionário. Da renúncia. Alguns entendem assim que seria bom fazer missão. Logo começa o curso, eu sempre pergunto para eles assim, ó, quem é que tem chamada para United States of America? Oh, yes, yes. Deutschland. Oh, Deutschland, Inglaterra, todo mundo tem chamada para esse lugar. E aí eu pergunto assim, quem tem chamada para o Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão? Não. Quando existia o Bin Laden, né? Eu dizia assim, quem quer ganhar o Bin? Todo mundo ficava quieto, ninguém queria ganhar o Bin. Sim. Bom, o Bin morreu sem ninguém ganhá-lo. Por quê? Porque uma chamada para ganhar o Bin, você chegaria lá e dizia assim, Bin, Jesus te ama. E o Bin iria puxar uma AK-47, que é uma metralhadora, e apontar e ia dizer, Allahu Akbar. Deus é grande. Pum. Acabou a chamada do missionário. Então ninguém quer ir para sofrer. Sim. Mas Deus tem alguns que realmente são chamados, e se Deus disser para ele, vai para a Índia, ele vai. Se Deus disser para ele, vai para a China, ele vai. Mas tem alguns que querem ir para o lugar que eles entendem que devam ir, né? Aí é diferente. Exatamente. Aí não é chamado. Exatamente. E a convicção também, né, pastor? A convicção do chamado, né? Com certeza. Duas coisas que andam junto. Deus chama e a convicção. Que daí ele vai... Que nem a irmã Mari lá na Índia. Ela tem uma convicção. É um caso maravilhoso. É um caso para ficar assim nos anais da igreja. Sim. Para a próxima geração ensinar que houve uma pessoa que largou tudo e foi para onde? Para a Índia. Para a Índia, janela 1040. Para a Índia. Enfrentar aquele monte de situação que ela conta, que a gente até tem que reunir toda a fé para crer, né? Exato. Que é real aquilo ali. É verdade. E recentemente tivemos o irmão Edson, né, e o irmão Vanderlei, que estiveram lá, né? Sim. E voltaram. Testemunharam. Viram que realmente tudo aquilo é verdade, né? Ivoneide, teu telefone tá dando... Tá dando... Vamos tirar ele para cá. Então pode... Se tiver alguma coisa aí, tu pode fazer intervenção, irmã. Taine, eu vou tirar para cá o telefone. Que coisa extraordinária isso, né, pastor? Essa questão da convicção. Porque nós vemos assim a história da igreja primitiva. Eles morriam, até os mártires, eles morriam por amor a Jesus, porque eles tinham uma convicção. Se acabasse aqui, a vida deles seria eterna com Jesus. Sim, porque esse termo aqui, irmã, que está aqui no versículo 8, ser-me-eis testemunhas, deriva do termo marturos, né? Que também se escreve mártires, né? Testemunha não é só eu chegar lá e dizer que vi e ouvi. Exato. Não é só isso. Ser testemunha, entre outras coisas, é dizer que vi e ouvi e sei, mas também é ter capacidade, e agora eu quero falar em unção, né? Que é uma ação específica de Deus, né? Uma graça de Deus, até mesmo para morrer por aquilo que se viu, ouviu ou que se crê. Então não é só dizer assim, eu sou testemunha que eu estava numa live porque eu vi a irmã Ivoneide. Não. Ser testemunha, eu sair ali na rua, eu morrer por aquilo que vi, que estava defendendo. No caso, se eu vou te defender lá na rua, vou ter graça para morrer por causa de ti. Olha... Isso é diferente. Ser testemunho para nós, na palavra popular aqui, eu dizer assim, eu sou testemunho, eu estava ali com a Ivoneide. Eu vi, né? Eu vi a Ivoneide, conversei com ela. Mas não, para o texto bíblico, para a expressão grega, é eu morrer por causa de ti ali. Olha, meu Deus, que profundidade. Eu ter graça para dizer assim, não, ela aqui, ela falou a verdade.
Não, ela mentiu. Não, ela falou a verdade. Eu te enfrento, eu morro, eu dou a minha vida por isso que eu tô falando. Estou defendendo. Estou defendendo o que eu estou dizendo. Eu estava ali, eu vi, eu creio, eu ouvi. E é isso aí. Então, é isso que tem que ter o camarada que está hoje ouvindo o nosso programa aqui, né? E quer se colocar na brecha para ser chamado. Então, receba a unção, que é capacitação especial da parte de Deus, para ser realmente testemunha. Ter graça para, mesmo que precise, morrer por aquilo que tu crê. Isso é ser testemunha. Que profundo, pastor. Até eu fiquei impactada agora com a profundidade de ser-me-eis testemunhas. Testemunha. Testemunha é isso. Você quer ver? Tem gente que não tem convicção nenhuma, irmã Ivonese. Tem gente que, por exemplo, defende uma doutrina, vamos supor. Uma doutrina, seja ela estética ou qualquer tipo de doutrina. Mas que seja estética, né? Aí vai trabalhar no trabalho. Aí o patrão diz assim, minha irmã, quem sabe tu te produz melhor, aí, tá com teus cabelos brancos, tal. A pessoa, por causa de R$100 a mais, por causa de R$200 a mais, vai lá pega a doutrina assim, ó, e pega numa lata de lixo e larga a doutrina. Acabou. Que convicção tem essas pessoas? Nenhuma. Como uma pessoa dessa vai ficar diante de um opositor? Como uma pessoa dessa vai ficar diante de uma perseguição? Não vai. Faltou-lhe a unção necessária para ser testemunha. Porque renega tudo que sabe, tudo que cria. Às vezes se criou na igreja aprendendo uma coisa. Vai trabalhar numa loja ali, qualquer gerentezinho meia boca diz para ele mudar, ele muda. Porque tem que usar calça. Eu já ouvi testemunho de irmãs que trabalhavam e depois foi adotado a calça. E elas assim ficaram firmes, não se renderam e foi mudada toda a política ali em virtude de preservar aquelas irmãs. Sim. Deus pelejou, né? Às vezes eu dou testemunho na igreja, eu digo assim, eu nunca trabalhei sábado. Porque todos os trabalhos que eu tive, eu trabalhei muitos anos, eu chegava e dizia assim, olha, eu não trabalho sábado. O patrão, o chefe, gerente, sei lá, perguntar por quê. Porque sábado eu vou para a igreja, sábado eu gosto de pregar, sábado eu vou para os becos ali no Morro Santa Teresa pregar o evangelho. Não, mas tu tem que trabalhar. Não tenho nada. Eu não tenho que trabalhar com nenhuma. Eu vou trabalhar para Deus. Primeiro dia de serviço eu já dizia que era crente, que evangelizava sábado, que ia para a igreja e acabou. E Deus sempre me guardou. Nós temos que ter convicção. Convicção. Até a convicção na hora de dizer para uma alma, né? Jesus te ama. Porque às vezes surge um Jesus te ama que a pessoa acha que não tem nem convicção que Jesus ama ela, muito menos aquela alma, né? Tem pouco envolvimento com Deus e aí não tem convicção. Pastor, ele passou tão rápido, nós temos 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Tá. Aí eu vou deixar o senhor para dizer alguma... 3 minutos, Ivonete. Ali virou, tá 26. Aqui é 3 Bom, minutos. enfim, 3 minutos, Benção. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa sobre a convicção. Houve uma situação em que 2 missionários, eles eram conhecidos um do outro, foram para um determinado país. Né? E ali um falava a palavra de Deus, como ela é, e o outro inventava, colocava algumas coisas. Né? Em teologia se diz isso, exegese e eisegese. Exegese é o que está no texto e eisegese é o que eu coloco no texto sem estar ali. E aí se encontraram os dois e um disse para o outro, meu amigo, como é que a tua igreja está cheia se tu prega coisas que não estão da Bíblia, tu até mente. E aí o mentiroso esse, o que inventava coisas da Bíblia, dizia assim, a grande questão é o seguinte, tu prega tudo que está na Bíblia, mas tu prega sem convicção. Eu prego o que não está na Bíblia, eu invento coisas. Mas só que eu invento coisas e até minto com convicção. Essa é a nossa grande diferença. Por isso que a tua igreja está vazia e a minha está cheia. Então, como enfatizamos bastante isso, queria deixar esse pensamento para os irmãos. Preguem para pouca gente ou para muita gente. Sejam enviados ou fiquem no seu lugar, mas pregue com convicção, porque tudo que está nessa palavra é a verdade. E por essa verdade, nós temos que até mesmo morrer por causa dela. Testemunhas. Testemunha. Pastor, muito obrigada. Obrigada também aos nossos irmãos que estiveram aqui conosco.
Subiu para 80, né? Nem sei quantos likes. 80 está 65 likes, ainda dá tempo, tem mais 1 minuto aí. Glória Deixa a o seu Deus. like. Eu agradeço por poder participar desse Negócio, Ah, então, por que foi. que eles conseguem Um prazer. votos, mídia, essas pessoas? Porque elas mentem Porque com convicção. falam com Eles convicção. mentem fazem as com pessoas convicção. chorar com os discursos deles, né? Exatamente. Exatamente. É, graças a Deus que a nossa igreja não traz políticos ali, mas eu já ouvi Exatamente. em outros tempos pessoas chorarem ouvindo político, ele com os discursos. Tu jurava que ele era crente, misericórdia, mas nem vamos entrar nesse mérito. Só o Dom Paul sangue de Sandrini, Jesus. alegria ter o irmão conosco nesta programação Glória lá a de Da onde é que ele é? Force Piercing, lá nos Estados Unidos. Mas que tal, hein? É, que De benção. longe, né? Nossos irmãos de Puerto Rico também, irmã Betsy, irmã Paola, que Deus Está bendiga a faltando todos like ainda. vocês. Glória Fechou a o Deus. Márcia Costa e, meu Deus, sabe as palavras, verdade, já está dizendo aqui. Muito obrigada a todos os irmãos. Amanhã, sexta-feira, Missões Heróis da Fé, não percam. Amém. Deus abençoe. Obrigada, pastor Amém. Carlos. O senhor tem liberdade para voltar, vamos lhe convidar com certeza. Amém.